Maria Júlia, seu microfone, tá ligado? Nossa! É Maria Júlia? Júlia. Desculpa, gente, eu não tinha visto. Desculpa, gente, eu não tinha visto que o microfone estava aberto. Animou. Pessoal, olha só. Semana que vem a gente tem prova, tá? Só me ajuda, assim, para a composição. Vocês têm 1 hora para fazer a prova, é isso? É das 7 às 8? Sim. É, 1 hora. Quantas questões que o pessoal tem colocado? Depende, o Anderson colocou 5, O o Robson Robson hoje colocou colocou 8, mas tem alguns que estão colocando 10. Tá, eu estou pensando em 5 questões, tá? Não fiz a prova ainda, mas estou pensando em 5 questões. A prova é na semana que vem, tá? Então, ó, a matéria da prova de vocês, deixa eu ver aqui, eu coloquei semelhança de triângulos, teorema de Pitágoras, tá? E teorema de Tales. Isso aí vai das aulas 12 até 18, tá bom? Mirela chegando. E vamos começar. Então, ó, prova, aulas 12 até 18. Tá? Lembrando só que a gente conversou no outro dia, né? Na semana que vem vai ser a prova. Não passa questão para ninguém, deixa cada um se virar. Se você sabe o seu, garante sua parte, porque eu não queria encontrar resoluções iguais, não, tá? Quando acontece de ser igual é uma coisa, mas da forma como eu vi, eu não queria ver mais, não. Bom, na nossa aula, a gente falou da natureza de triângulos, tá? Então, isso aqui é página 56. E eu fiz um exercício com vocês, acho que o exercício 2, não é isso? Vamos fazer os outros, ó. Pega para mim o exercício 1 para fazer. Bom, ele fala assim. Em um triângulo ABC, o AB é 3, o AC é 6 e o BC é 7. Tá? Então, eu vou desenhar aqui 3, 6 e 7. Esse triângulo vai ser o quê? Ó, equilátero. Sim ou não? Não. Né? Isósceles? Também não. Equilátero tem os 3 lados com a mesma medida, isso não acontece aqui. Isósceles, 2 lados com a mesma medida, isso não acontece aqui também. Então, ou ele é um triângulo retângulo, ou é acutângulo, ou obtusângulo. Para eu descobrir essa resposta, gente, eu vou simplesmente aplicar Pitágoras. Se funcionar, ele é um triângulo retângulo. Tá? Então, ó. Eu vou pegar o maior lado, que no caso nosso aqui vai ser o 7, e coloco o 7 ao quadrado, o 3 ao quadrado e o 6 ao quadrado. Tá? Não vou colocar símbolo nenhum aqui, porque eu não sei o que acontece. Ó, o Cauã chegando. Sete ao quadrado, 49. 3 ao quadrado vai ser 9. E o 6 ao quadrado, 36. Meu, para dar 49 aqui tem que ser 9 mais 40. É menos. Então, essa parte aqui é menor do que essa. Ou seja, essa é maior do que essa aqui. Ó. Maior, maior. Se é maior, o meu ângulo é maior do que 90. Tá? Então, aqui, ó, maior do que 90 graus. Qual que é a nossa resposta? Obtusângulo, né? Resposta é a letra E. Bom dia, Jaime. E a Matheus? Ó, para os dois que chegaram agora, eu marquei a matéria da prova, tá? Aulas 12 até 18.
Note aí, aulas 12 até 18. O exercício 2 já está feito. Vamos fazer o 3. Posso apagar, pessoal? Ô, Jair, tá ali em cima aquele ângulo que você fez, qual que é o valor? Aqui eu coloquei maior do que 90. Eu não sei que ângulo que é. Existem maneiras. A aula que eu gravei hoje para o terceiro ano, se vocês quiserem assistir, tá? Depois eu posso compartilhar, mas nós vamos ter esse assunto também. E você consegue descobrir que ângulo que é esse. Para a gente não é relevante. Ele falou assim, é menor do que 90, maior ou é igual? A gente descobriu que como aqui não funciona o Pitágoras, tá? Se você fizesse a próxima linha, 49 vai ser maior do que 45 aqui. Então, esse ângulo é maior do que 90 graus. É um ângulo obtuso. Não sei quanto vale, mas é mais do que 90. Tá bom? Você teria que fazer um negócio, na verdade, vocês aprenderam no primeiro ano, chamado lei dos cossenos. Como você tem os lados, apareceria o cosseno, e aí, se der um valor conhecido, você sabe. Senão, você precisa de uma calculadora para descobrir que ângulo que é esse. Posso apagar? Pode. Pode. Exercício 2. 2 não, é o 3. Num triângulo, os lados são 9, 12 e 15. Tá? Então, ó, 9, 12 e 15. Eu vou parar de ler. Vocês percebem alguma coisa aqui? Que dá para... 3, 4, 5. Ele é um triângulo assim. Tá, ó. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 5 dá 15. Portanto, esse ângulo é 90 graus. Eu poderia fazer o teste, mas eu já percebi. Tá? Eu quero saber a altura relativa ao maior lado. Então, ó, como é um triângulo retângulo, podemos usar as relações métricas. Deixa eu ver se cabe aqui. Ah, Jaime, mas eu queria fazer 2 Pitágoras, igual você ensinou. Você pode fazer, tá? Mas se você quiser saber esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, você pode usar qualquer uma das relações. Isso está na aula, acho que 2 semanas atrás que eu dei para vocês algumas relações, tá? Uma delas me fala que A vezes H, ó, A vezes H é igual a B vezes C. Nossa, Jaime, você sabe isso de cabeça? Sei. E vocês deveriam saber? Ainda não, mas o ano que vem tem que saber. Tá? 15 vezes H vai ser igual a 9 vezes 12. Eu, quando era aluno, eu não ficava aprendendo de cabeça essas coisas aqui, eu optava por não decorar. Aí eu fazia a semelhança, eu desenhava o pequeno, médio, grande e descobria o que faltava. Se você fizer a semelhança do pequeno, ó, aqui é 9 e aqui é H. O grande, o que você tem? Ó? Aqui é 15 e aqui vai ser 12. 9 por 15, H por 12, resolvido. Tá? Não apareceu o primeiro aqui, eu vou botar aqui na frente. Ó. Tá? Então, eu fugia dessas regras, eu falava assim, eu estou fora de decorar isso. Hoje eu vejo que eu ganho muito tempo. Tá? Então, aqui eu posso fazer a conta, mas eu posso simplificar. Ó, dá por 3 aqui vai dar 5, dá por 3 aqui vai dar 3. Eu sei que 5H vai ser igual a 3 vezes 12, que é 36. 36 por 5 vai dar quanto aqui? Se fosse por 10, daria 3,6, 7,2? 7,2. Esse é o valor da altura. Beleza?
Quando vocês assistem minha aula de manhã, vocês tentam fazer já os exercícios ou vocês ficam esperando para a aula? Quando dá tempo, a gente faz exercício. Tá. Mas às vezes Esse que é o ideal, tá? Porque se você lembrar o momento de aula nosso, eu faço a teoria, aí às vezes eu dou um tempinho, né? Pra gente fazer os exercícios. Geralmente a primeira aula eu faço dessa forma, e na segunda aula a gente faz a correção. Então, esse tempo que vocês têm, se conseguir fazer os exercícios, não precisa ser todos, é melhor. Porque aí você tem melhores comentários até para fazer durante a aula, tá? Dedico 50 minutos do tempo da manhã para cada aula, tipo, é 3 aulas. Isso. Então é tipo como se eu estivesse na escola, entendeu? Eu tento, tipo, nos 50 minutos fazer o máximo que dá daquela matéria. Perfeito, Matheus, é assim mesmo, tá? Eu tô fazendo a mesma coisa aqui com as minhas, assim, eu tenho até as 10 horas aqui para fazer coisas de escola minha, né? Então, chegou às 10 horas, está parado para continuar. Então, tem que ter essa programação sim agora. Eu estou falando isso porque eu fiquei com vontade de pedir para vocês fazerem o 4, mas como a gente tem pouco tempo aqui, eu não vou fazer isso. Então, o ideal era que vocês tivessem tentado, tá? Então, ó, na figura abaixo, tem-se que o AC vale 3, o AB vale 4 e o CB vale 6. Gente, esse exercício, vocês estão no segundo ano, vocês vão prestar de treineiro, talvez, ou pode pensar em algum concurso, ele vai aparecer, tá? Mesmo na prova de vocês, não coloquei essa aula, mas se fosse cair, seria uma questão de prova. E é uma questão que a grande maioria vai errar, porque, sei lá, se atrapalha, não sei o que acontece, mas não é uma questão difícil. Ó, exercício 4. Você tem aqui essa figura, tá? Ele falou que aqui vale 3, aqui vale 4 e aqui vale 6. Determine o CD. O CD vai ser esse aqui, ó. Esse carinha determinado pela altura. E eu não estou falando do segundo ano, não. Fala, já me está zoando, falando que eu vou errar. Um monte de vestibulando. Aquele grupo meu, o pessoal vai fazer o quê, ó? Vai fazer o 3 ao quadrado igual a x vezes 6, que são as relações métricas do triângulo retângulo. Mas ele não colocou 90 graus. Então, você não pode fazer isso. Tá bom? O que eu posso argumentar aqui? Eu tô grande para vocês, né? Tô. O que dá para falar aqui? O que vocês descobrem? Eu quero saber o x e eu sei que tudo aqui vale 6. Quanto que mede essa parte? 6 menos x. Menos x. Então, aqui, ó, 6 menos x. Posso criar um h aqui que vai ser a altura que a gente não sabe. Então, a maneira de fazer esse exercício é você fazer o quê? Um Pitágoras para cá, um Pitágoras para lá e fazer um sistema. Nesse sistema não me interessa o h e me interessa, sim, o x. Tá? Então, do triângulo de K, eu sei que 3 ao quadrado é x ao quadrado mais o h ao quadrado. Tá? Do triângulo de K, deixa eu aproximar mais o 3 aqui. Eu sei que 4 ao quadrado, vou fazer para cá, ó, 4 ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais esse cara, que é o 6 menos x ao quadrado, tá? Eu posso desenvolver um pouco mais, 9 é x ao quadrado mais h ao quadrado. Uma equação. Aqui, 16 é h ao quadrado mais, se eu não estou a fim de abrir esse, eu vou deixar ele mais um pouco assim. Tá bom? E aí? Qual é o seu próximo passo? Ai, que bonitinho, Matheus. Gostei. Fundo de festa junina. Ó, na aula de ontem, o que vocês assistiram agora, eu peguei esta frase e subtraí essa. Dá certo, tá? Ou você pode isolar o h ao quadrado e substituir aqui. Também pode ser. Eu vou apagar a figura. Já ele não pode fazer 6 vezes a altura igual a 3 vezes 4, aí a altura dá 2. Não pode. Quem está falando comigo? Ana. A Ana, ó. Não pode por esse fato aqui, Ana. Esse ângulo aqui não é de 90. Você só pode por 90 graus. E a gente descobriu nessa aula, tá? Que para saber se é de 90 ou não, você pode aplicar Pitágoras, ó. 6, 3 e 4.
6 ao quadrado vai dar 36. Aqui, ao quadrado vai dar 16. 16 com 9 dá 25. É menor. Esse ângulo é menor do que 90 graus. Então, não posso fazer essas regras. Isso que você está me falando só para triângulo retângulo. Mas eu já vi exercício que eu tinha que fazer isso, perceber que era 90 graus e aí dava para usar, tá? Aqui, então, que a gente estava falando, eu vou pegar, onde está aqui, vou colocar assim, ó, 16 igual a h ao quadrado mais o 6 menos x, que vai ao quadrado. Eu tenho que o 9 é h ao quadrado mais o x ao quadrado. E vou tirar uma da outra. (16 menos 9 dá 7. H ao quadrado menos h ao quadrado, eu cancelo. E aqui vai ficar 6 menos x ao quadrado menos o x ao quadrado. Daqui vai sair o x, que é o que a gente está querendo saber. Tá bom? Então, ó, 7 vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 12x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado, menos x ao quadrado. Tá? Vou simplificar. Sobrou aqui, ó, que 36 menos 12x igual a 7. Eu vou trazer o 12x para cá. Então, vai ficar 12x igual a 36 menos 7. Eu tenho que 36 menos 7 vai dar o quê? 29. 12x é igual a 29. E o nosso x deu 29 sobre 12. Que conta feia, mas essa é a resposta. Vê lá. Letra E. Tá? E muita gente, Ana, vai fazer dessa ideia aí. Vai usar as relações métricas achando que dá para fazer. Tá? FUVEST adora isso. A primeira coisa que você faz é verificar se o triângulo é ou não um triângulo retângulo. E ele não vai te contar bonitinho. Vou tirar um pouquinho aqui, ó. Geralmente a FUVEST... Opa, eu queria mostrar lá mesmo. Geralmente a FUVEST faz assim, ó. Ela coloca um triângulo dentro da circunferência e coloca aqui um centro. A gente vai lembrar daqui umas aulas que sempre que você tiver uma situação como essa, esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, o fato dele estar dentro da circunferência e passar pelo centro dela, aqui é 90 graus. Aí sim você pode usar. Mas ele não vai te contar. Você vai ter que sacar essas coisas. Tá bom? Exercício próximo aí, o 5. E avisa a hora que puder apagar, tá, gente? Acho que pode apagar, Jaime. Eu recebi um convite de vocês de festa junina, estaria todo mundo de xadrez, mas pelo jeito não tá não, né? Não, só eu e a Ana Júlia. Ai, Jaime, eu tô, só que minha câmera molhou e eu tô com medo de ligar ela no computador. Como Hoje eu só tô com as pintinhas no rosto mesmo. Ué? A câmera? Ixi, molhou o áudio também. Ela tava na escrivaninha e derrubaram um copo de água aqui, aí molhou tudo. Molhou meu teclado, que não tá funcionando também. Eu não tem problema, viu? Mas dá uma chacoalhada nela aí. Eu acho que isso não dá problema, não. Não tem problema. Eu ia colocar. Aí eu falei, não, eles nem vão abrir a câmera lá, vai ficar só eu de xadrez, não pus, eu desisti. Exercício 5. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou fazendo o roteiro da semana da outra escola, e aí eu coloquei eu de festa junina. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Deixa eu ver. É rápido. Aqui na época que eu dançava de festa junina, a gente era trocado, né? Então eu ia até de barriga de fora nessa foto. Tá vendo aí, Duda? Era muito engraçado. Aí descalvado eu dancei festa junina, mas era normal. Mas, vixe, essa época eu era acostumado. Sainha, essas coisas, era engraçado demais. Bom, usando régua e compasso, procedemos à seguinte construção. O segmento de reta AB, de comprimento 5 centímetros, com a régua. Tá, então eu vou aproveitar que eu tenho esses instrumentos aqui e vou fazer.
Então, aqui, ó, cada quadradinho vai ser 1 centímetro meu, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Daqui até aqui. Cinco centímetros. Tá? Aí, ele fala assim, ó, a circunferência lambda 1 de centro em A, então aqui é o A, aqui é o B, de centro em A e raio 4. Então, eu vou pegar uma circunferência com centro no A e abertura 4. É isso aqui, ó. Acho que a câmera não vai pegar, depois eu faço menor, mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo. Tá? E aí depois ele vai pegar uma circunferência lambda 2 com centro em B e raio 3. Então aqui 3. Pronto. E eu fiz a circunferência. Deu para ver o cruzamento? Deu. Tem um detalhe, gente. Esse negócio ele cruza em cima, mas se eu continuasse, ele também cruzaria embaixo. Eu tenho duas respostas possíveis. Se você está trabalhando com régua e compasso, no caso do desenho geométrico, você tem que fazer as duas construções. Não é o nosso caso. Tá? Então, ele falou o quê aqui? Ó? Na construção... Peraí, deixa eu ler de novo. A reta R, ligando os pontos C e D, intersecção de lambda 1 e lambda 2, intersectando o segmento AB no ponto E. Tá? Então, sim, ó, ele cruza aqui em cima, ele cruza aqui embaixo. Quando eu fizer esse negócio, tá? Eu vou ter uma reta perpendicular. Esse é o traçado da reta perpendicular. Tá? E ele chamou esse cara de ponto E. Ele falou que o cruzamento dessa reta com o AB é o ponto E. Qual é a pergunta? Na construção, a medida do segmento CE. O C está aqui em cima, ó. Porque ele fala que o C e o D são as intersecções. Tá? Então, ó, esta figura é um triângulo. Que tamanho que é esse? Que foi a primeira circunferência que eu fiz. É o 4. A segunda circunferência, eu usei raio 3. Tá? E vocês conhecem esse 3, 4, 5. Que tipo de triângulo que é? Ixi, para de falar comigo. Fala comigo. É o triângulo retângulo. Tá? Então, agora, se você quiser copiar pequenininho, eu vou tirar esse treco aqui. Tá? E ele fez o quê? Ele fez um triângulo 3, 4, 5. Ele fez a altura relativa à hipotenusa, tá? Ele chamou aqui de A, B, C, e esse ponto aqui que é o E. Ele quer saber a medida de CE, ele quer saber esse cara. Agora, Ana, sua ideia funciona. Tá? Porque é um triângulo retângulo. Então, você pode usar as relações métricas. Vamos chamar aqui dx. Eu sei dizer que A vezes H, ó, A vezes H é igual a B vezes C. 5 vezes x é igual a 4 vezes 3. Vou fazer essa conta. 5x aqui, 4 vezes 3 vai dar 12. 12 dividido por 5 dá 2,4. Tudo bem? Então, a grande pergunta da aula de hoje é sacar se o triângulo é um triângulo retângulo ou não. Se for, você pode usar as relações métricas. Se não for, você vai ter que encavalar 2 Pitágoras, que é um pouco mais trabalhoso, mas se você entender isso, não fica difícil. Pode virar a folha. Posso apagar? Sim, já.
Gente, entramos aqui na próxima aula, que é a aula 20, tá? Que é uma aula muito estranha. Não que é estranha, assim. É importante vocês conhecerem esse termo, que é o lugar geométrico, mas eu nem daria teoria, eu falaria rapidamente e a gente ia para o exercício na nossa aula, tá? Então, vamos entender o que é isso. O lugar geométrico, ele vai ser o conjunto dos pontos que respeitam uma certa regra. Então, eu vou colocar aqui na nossa mesa um ponto. Vou chamar de ponto A. Eu quero saber que figura que vai gerar o conjunto de todos os pontos que estão a uma unidade de distância desse ponto. Eu vou mostrar a figura para vocês. Eu quero saber todos os pontos, aqui é o ponto A. Todos os pontos que estão a uma unidade de distância desse ponto. Que figura que vai gerar? Tenta desenhar ela. Ó, vou pegar a minha régua. Vou dizer que isso aqui seja 1 centímetro, tá bom? Ó, 1, tá aqui. Eu tenho ponto. Aí agora, 1, eu tenho ponto. 1, eu tenho ponto. E vou fazer isso com todos os pontos possíveis. Que figura que vai gerar? Já conseguem falar para mim? Hã? Se você ligar esses pontos, o que vai formar? Um círculo? Uma circunferência. Porque o círculo seria ele e a parte interna, tá bom? É uma circunferência. Então, o conjunto dos pontos que estão a uma unidade de distância desse centro A, a gente chama de circunferência. E o conjunto de pontos que respeitam essa situação, ele é conhecido como lugar geométrico. Então, aqui, ó, isso aqui, ó, cada risquinho que eu faço aqui, ó, que está gerando a circunferência, ele veio, aqui eu errei a mira, né? Ele veio de um desses pontos. Se eu conseguisse traçar os infinitos pontos, eu teria essa figura sendo formada. Tá? Então, o lugar geométrico nada mais é que o conjunto de pontos que respeitam uma certa propriedade. Tá? Vamos ver se você tem aí no seu texto, ó, definição de lugar geométrico. Tá aqui, ó, no item 2. Tá? Uma figura é um lugar geométrico se e somente se todos os seus pontos, e apenas eles, possuem uma certa propriedade. Apresentaremos a seguir alguns lugares geométricos. Ele falou aqui da circunferência. Vamos pensar em outro. Vou apagar. Então, ó, lugar geométrico é o nome desse termo. Tá bom. Eu vou fazer uma reta aqui, ó. Eu quero saber, agora já usando o termo correto, qual que é o lugar geométrico, ou seja, qual é o conjunto dos pontos que estão a uma unidade de distância dessa reta aqui. Uma unidade de distância dessa reta aqui. Ó, eu vou pegar em quadradinho, tá? Uma unidade está aqui, ó. Esse é um ponto. Aqui, esse é outro ponto. Aqui, esse é outro ponto. Outro ponto, outro ponto, outro ponto. Na outra reta, né? Tá reto. Então, vamos fazer de laranja ela? Olha só. Essa daqui representa os pontos que estão a uma unidade de distância. Aqui vai valer 1. Alguém tem outra solução para mim? Aqui é 1. Aqui é Outra embaixo. isso. Então, quer dizer, o lugar geométrico dos pontos que estão a uma unidade de distância dessa reta dada são duas retas, a de cima e a de baixo. Dois que saíram da sala. Tá? Então, é isso. Você vai ter que pensar qual é a figura que eu consigo gerar a partir de tal equação. Tá? Eu não estou acompanhando o chat aí, gente. Se tiver alguma coisa que é para mim, vocês me falam, tá? KKK, hahaha, e assim vai. Bom,
Eu vou correndo pegar aqui uma cordinha, eu não sei se eu consigo fazer sozinho. Geralmente vocês me ajudam na aula para fazer isso, tá? Rapidinho, peraí. Olha só, não sei se vocês conseguem ver, eu peguei um pedaço de barbante aqui, tá? Eu vou pegar, fazer aqui dois pontos, tá? Esse ponto e esse, eu não vou conseguir fazer sozinho, infelizmente, tá? E aí, qual que seria a ideia? Esse barbante, ele tem um certo tamanho, eu ia pegar alguém para segurar aqui e segurar no outro. Então, o que eu vou fazer para conseguir segurar? Eu vou diminuir a distância, que aí eu consigo com uma mão segurar. Tá aqui, ó. Eu vou pôr, ó, um dedo aqui em cima de um deles, tá? Cadê o final dela? E o outro dedo aqui, ó. Pronto, consegui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse barbante, eu vou esticar, ó. Estiquei ele. E eu vou percorrer todo o trajeto que eu consigo. E essa soma sempre vai ser o quê? O comprimento do barbante. Ele vai gerar uma figura. Essa figura vocês vão estudar com a Renata esse ano. Tá? Agora eu vou passar por baixo aqui. Porque ela também faz para baixo. Vocês conhecem essa figura? Mais ou menos aqui. Ela parece uma circunferência, tá? Mas ela não é. A gente chama isso aqui de elipse. A elipse é um lugar geométrico. Ela surge, gente, do conjunto dos pontos, cuja essa soma aqui, ó, essa distância mais essa distância, vai ser igual ao comprimento do barbante, tá? Vai ser igual a esse treco aqui, ó. Então, se eu pegar o meu barbante aqui e esticar, olha só, você não consegue ver ele, mas consegue ver a minha mão, ó, eu estiquei, ele vai dar certinho aqui. Então, isso é o lugar geométrico, quer dizer, são as figuras geradas, não precisa copiar isso não, mas a partir de conjuntos de pontos. Eu estava assistindo ontem uma aula, eu gravei a minha aula e começou a passar a aula de um cara, eu gostei da explicação dele, fiquei assistindo, falando sobre parábola, tá? A parábola, gente, ela é o conjunto dos pontos cuja distância desse ponto aqui até o ponto da parábola, né? E dessa reta, que é a direção dela, até ela vai ser a mesma. Então, quer dizer, ó, esse ponto, essa distância é igual a essa. Então, ele é um ponto. Esse ponto aqui, essa distância vai ser igual a essa. É outro ponto. E aí você vai gerando pontos e ele vai ter esse formato de parábola. Tá? Então, todas as figuras geométricas que a gente estuda, elas surgem de conjunto de pontos, que segue uma certa regra. Tá? Por exemplo, aqui, eu olho aqui, não vejo as imagens de vocês, mas eu vejo os nomes. Eu fiz a chamada, todo mundo aqui, ó, eu sei que são pessoas do segundo ano da escola. Tá? Então, quer dizer, seria o lugar geométrico da nossa turma, seriam todos esses nomes. Não vai ter, por exemplo, deixa eu pensar alguém de outra sala, sei lá, um terceiro Marcos, né? Ou uma outra Duda aqui. Não, a Duda dessa sala é a Duda. Né? A Lívia dessa sala é essa Lívia, não vai ter outra Lívia aqui. No primeiro ano, a Ana Júlia lá olhando, no primeiro ano, teve 2 semanas aí que entrou um cara na AV, tinha o Ernesto lá. Falei, mas o que é esse Ernesto, né? E ele era algum maluco que tinha o link e entrava para assistir minha aula. Não sei se era meu fã. Mas ele era fora do conjunto, tá? lá, Laura. Ele era fora do conjunto. Então, ele não fazia parte do nosso lugar geométrico. Tá bom? Eu estou olhando bonito para a câmera aqui, mas ninguém está me vendo. Então, pessoal, essa aula aqui, ó, a gente tem exercícios, tem outros lugares geométricos para a gente analisar, tá? Eu estou vendo o tempo, tem pouco tempo de aula aqui, mas vamos fazer um exercício só para vocês terem uma ideia, eu continuarei na semana que vem. Então, peguem para mim na página 60 e vamos ver o primeiro exercício. Tá? Então, o que eu preciso entender dessa aula? É o que significa um lugar geométrico, porque ele vai usar esse termo. No lugar geométrico a seguir, né? Então, quer dizer, você vê a figura gerada a partir de pontos a seguir, o que a gente tem? Ó, o lugar geométrico dos pontos de um plano equidistante de 2 retas concorrentes desse plano. Então, eu preciso visualizar essa figura. Tá? Então, eu vou desenhar aqui 2 retas concorrentes.
essa reta, por exemplo, e essa reta. Tá? A tarefa de vocês é da aula que a gente fez, da aula 19, tá, pessoal? Vocês peguem 5 exercícios lá para me mandar. Bom, esse ponto aqui, ó, eu sei que ele está à mesma distância, tanto da primeira reta quanto da segunda. Esse ponto aqui, a distância também é a mesma. Esse ponto aqui, a distância vai ser a mesma. Esse, todos esses daqui estão à mesma distância das duas retas, o que vai gerar uma reta. Vocês sabem como é que a gente chama essa reta amarela aqui, ó, laranja? Eu fiz sem régua, ela tá feinha, tá? Mas como é que a gente conhece ela? É a bissetriz, tá? Então aqui, ó, se a distância dessa reta até a primeira reta e até a segunda for a mesma, a gente tem aqui uma bissetriz. Só que isso também acontece aqui, ó. Tanto para cima quanto para baixo, tá? Olha que interessante. O lugar geométrico dos pontos, né, entre duas retas concorrentes são duas retas que formam 90 graus, ó. Elas são perpendiculares e elas são as bissetrizes, tá? Então vamos ver entre as alternativas quais que a gente pode usar como resposta. Jaime, a aula vai cortar, que falta menos de 1 minuto para acabar. Então a gente consegue. Ó, é uma circunferência, letra A? Não. É uma mediatriz? Não. Duas retas concorrentes não perpendiculares? Não. Duas retas concorrentes e perpendiculares. É a letra D a resposta. E eu vou parar por aqui, então. Tá bom, pessoal? Obrigado. Estudem para a prova. E na semana que vem a gente começa a aula discutindo sobre as questões.